E quando eu cheguei ali, eu cheguei com o título pastoral, eu peguei o meu gabinete todo e pedi para que a minha equipe toda, que eu era cru, imagina você que só fala português entrar numa sala que só tem gente falando alemão. Eu não sabia nada, mas eu tive tino. Chamei as pessoas e disse assim, olha, eu quero ver o que tem aqui na Câmara que toca em família, que toca em bons costumes, que toca na igreja, que cerceia a liberdade de expressão. Minha equipe levantou em 6 meses, pasme, 1.330 projetos que feriam o âmago da família. Vou dizer um projeto só. Eu me recuso de dar o nome do deputado. Tá. Só vou dizer que é o deputado BBB que foi embora do Brasil. Não Tá. vou falar o nome dele jamais. Tá. Ele tinha um projeto que dizia assim, olha, transformar a prostituição em trabalho oficial com carteira de trabalho assinada. A prostituta ia ter a carteira de trabalho assinada, CLT, com direito a férias, seguro-desemprego e tudo mais. E coisas assim. Mas em algum lugar é assim, em algum outro país? Não sei se ele se baseou em algum país, eu não me lembro. Mas né? o que traria de problema isso? Veja Porque... só, a princípio nós tocamos na questão da moralidade. Você tem filhos já? Tenho um filho de 4 anos. Menino. É. Eu tenho 3 meninas. Imagine a sua menina chegar em você e falar, papai, já escolhi a minha profissão. Reconhecida pelo governo. O que eu tô falando assim é que existe isso, só iria regularizar, porque isso não vai deixar de ter prostituta. Você não tem como regularizar aquilo que é imoral, porque o que é imoral sempre vai ferir a sociedade, né? Imagina, estou dizendo, a sua filha fala, papai, já escolhi minha profissão. Não, eu sei, você é prostituta. Eu tô tentando pensar no lado assim, pô, será que não iria proteger elas de alguma eu forma? Acho que existe outra forma da Qual sociedade seria? trabalhar. Abrir formas de emprego. Trabalhar na educação, porque se uma menina, um menino tem condições de ser educado desde a sua infância, ele não precisa escolher a prostituição, que é um caminho, talvez, um caminho doloroso, porque o final, geralmente, é claro que toda regra tem exceção, mas o final é triste. Né? Acho que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de dizer assim, olha, o que seu filho faz? Minha filha é prostituta. Meu filho é garoto de programa. Então isso fere. Talvez seja por isso que a esquerda toda, né, ela luta contra o tal do patriarcado, a história da família tradicional. O núcleo familiar. O núcleo familiar original. Né? Talvez seja por isso. Mas eu te dei um exemplo só. Tem outros, descriminalização do aborto. Temos lá um projeto que tenta transformar o Estatuto de Famílias Diversificadas, dando liberdade para um homem se casar com 3, 4 mulheres no Brasil, que seria poligamia. Ou você... Mas isso o quê? Eram projetos de lei? Projetos estão lá até hoje, estão tramitando. Quando está tramitando, quer dizer o quê? O projeto chega na casa, ele passa por um crivo a princípio dentro da mesa diretora. Se o projeto... Ele já corta alguns. Alguns já... Porque alguns, por exemplo, eles ferem a Constituição. Tá. Por exemplo, eu apresentei um projeto uma vez que, no meu caso, cortaram e do Bolsonaro deixaram passar, que era a castração química para pedófilo. Tá. Né? Na época, o presidente da mesa da Câmara era o Marco Maia, que era um petista. Quando ele leu o meu projeto, o que ele escreveu? Que isso feria a Constituição Federal, porque isso tratava de tortura, como se a castração fosse feita sem nenhum tipo de remédio, de anestesia. Né? Mas fizeram isso para... Já tiraram... cortou aqui, melhorou. Fizeram isso para tirar o meu projeto porque eu era feliciano. Né? Aí o Bolsonaro apresentou o projeto foi aprovado aprovado não, aceitaram a tramitação dele, então ele caminha pela casa. Então quando está no estágio de tramitação, ele fica onde? Ele vai para as comissões temáticas. Nós temos na casa dezenas de comissões temáticas, são 22 comissões fixas e mais as comissões extraordinárias, comissões especiais que vão tratar sobre proposta de emenda constitucional. Aquilo é um mundo, né? E nas comissões temáticas, por exemplo, nós temos a comissão de esporte, comissão da Seguridade Social e Família. Então, se o assunto é esporte, vai para aquela comissão. E lá os deputados que gostam desse assunto vão debater o assunto. Uma vez debatido o assunto, falam sobre o mérito. Essas comissões julgam o mérito. É interessante, não é? É legal, não é? Sim. Termina... É só o seu retorno, lá no microfone. Saiu dali, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que aí vai ver se o projeto ele é constitucional, se ele tem uma boa técnica legislativa, se ele tem juridicidade, né? E alguns saem dali e vão direto para o plenário. Alguns são terminativos nas próprias comissões. São nessas comissões, Vilela, que os deputados atuam. Aquilo que vocês veem na televisão, aquela comissão, o plenário Ulisses Guimarães, que tem o presidente da Câmara, aquilo ali é um teatro. Porque tudo que está sendo falado ali já foi resolvido na sala do presidente com 30 líderes partidários.
Os 30 líderes resolvem, hoje nós vamos votar isso aqui. Lá eles quebram o pau. Não, não vão votar, não vão votar, vai votar, vai votar. Vai para a Câmara e tudo que foi discursado ali já foi discursado antes, então já sabe-se mais ou menos para onde vai. Terminado isso, o projeto vai para o Senado Federal, porque a casa, nós chamamos de casa alta e a casa baixa, né? São duas câmeras. Nosso sistema político é um sistema bicameral. Temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Que, inclusive, agora apresentaram ontem, eu vi um projeto de lei da da Gleice Hoffmann, tentando mudar o nome de Câmara dos Deputados, porque esse nome para elas é misógino. Porque deputado é um nome masculino. Então querem que seja transformado em Câmara Federal, né? Então são essas loucuras que nós temos por aí. Aí vai para o Senado. O Senado é a casa revisora, né? É a casa mais alta, é onde estão os senadores que são mais experientes, né? São mais idosos, então eles têm mais segurança. Essa é a beleza da democracia. A Câmara dos Deputados seria a casa jovial. E o jovem fala no impulso, tal. Aí vai lá para o velhinho e fala, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Uma vez aprovado nas duas casas, vai para a mão do presidente da República. Aí o presidente, ele veta ou sanciona, né? Se ele vetar, se o presidente falar, esse projeto não passa, esse projeto ainda volta para a Câmara de novo. Aí o Congresso Nacional se reúne, o Congresso Nacional são as duas casas, e vão lutar para derrubar o veto ou manter o veto. Ah, dá para derrubar o veto. Dá, porque na democracia é o povo quem manda. E quem representa o povo? A Câmara dos Deputados e do Senado. Isso já aconteceu? Já, muitas vezes. Qual foi a última? De vez em quando sai na imprensa, a Câmara derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro, né? Entendi. Bolsonaro tinha feito algumas coisas, agora sim, de memória, não consigo me lembrar muita coisa. Mas sempre acontece isso. Tá.